Eu tenho aqui uma outra pergunta que eu acho bastante interessante, que é a seguinte, uma pergunta de uma senhora também, ela já tem 58 anos, ela diz o seguinte: eu passei por muita coisa na minha vida, a morte dos meus pais, perdi um filho e aguentei tudo da melhor maneira possível. Quando eu me divorciei, eu adotei um cão, que foi meu companheiro por muitos anos, e quando ele morreu, eu entrei em depressão e comecei a tomar muitos remédios. Por que isso me aconteceu? Por que isso não me aconteceu quando eu perdi o meu filho, por exemplo? Olha, isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? A gente não está aqui comparando a morte de um cão com a morte de um filho, né? Um dos maiores traumas, um dos maiores estresses que um ser humano pode passar na vida é perder um filho, porque na nossa mente, né, na nossa razão, não é algo biológico, não é algo natural perder um filho. É normal que a gente morra primeiro do que o filho. Então esse é um dos maiores estresses que a gente enfrenta na vida. Então no caso dela, o que foi que aconteceu? Ela perdeu os pais, ela perdeu o filho, ela se divorciou, tinha um cãozinho, adotou um cãozinho para não ficar só, provavelmente, e quando esse cão morreu, ela desabou, tá? Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. E que explicação a gente pode dar para isso? Isso são fardos, tá? Imagina que você está levando, o seu pai morre, imagina que é uma pedra que você coloca nas suas costas. Sua mãe morre, é outra pedra. Teu filho morre, é uma pedra enorme. Você se separa, é outra pedra. Aí você, no intuito de ter ali um alento nessa vida de carregar pedras, você adota um cão. E esse cão, depois de muitos anos, ele morre. Então, o que foi esse cão? Até aí você aguentou tudo que você podia aguentar. Esse cão foi aquela pedrinha pequena que foi colocada em cima das tuas costas, aquele peso extra, aquele peso que era o peso mínimo necessário para você arriar, para você não mais suportar o peso de todas as pedras que você vinha carregando. Então, quando a gente vê nos atendimentos esse tipo de coisa que é muito comum principalmente nas mulheres, tá? Por isso que eu gosto e primo muito por trabalhar com mulheres, porque a gente sabe que o nosso fardo é diferente. A gente vê isso bastante. Então, na verdade, a morte do cão não foi a causadora da depressão. A morte do cão foi só aquela pedrinha, aquele pezinho que faltava para que essa pessoa viesse abaixo. Então, a gente costuma trabalhar todas essas grandes pedras que essa pessoa carrega na vida. Não estou falando só de morte nem de divórcio, mas existem outras coisas que acontecem na nossa vida e que são fardos que a gente leva, né? Então a gente trabalha fardo a fardo, né? Vamos ver o peso, o grau de importância que cada fardo desse teve ou tem ainda na sua vida, e isso precisa ser trabalhado. É claro que essa mãe, ela não vai esquecer o filho que morreu, mas ela vai encarar a perda desse filho de uma outra forma. Ou seja, o luto, ele precisa ser vivido e trabalhado, tá? Nesse contexto de que a pessoa não pode passar, né, o resto da vida em torno de um luto. Uma coisa é a saudade, outra coisa é a pessoa viver em luto. Então, isso aconteceu exatamente, não porque o cão fosse mais importante que as outras pessoas, mas o cão era o peso que faltava para que essa pessoa viesse abaixo, tá? E a gente trata isso nas nossas sessões.